Olá, que delícia gravar mais uma videoaula para você. Desta vez é um jogo americano, é o jogo americano Luna, que você tá vendo aí nas fotos, né? Ele tem a base em ponto Eiffel, tem um passa-fita e um barrado delicadíssimo, modelo exclusivo aqui do canal. É um modelinho perfeito para o dia a dia e é ótimo para vendas. E eu vou te ensinar tudo agora, com todas as dicas, o passo a passo e riqueza de detalhes. Fica comigo até o final do vídeo para não perder nada. Essa versão é para destros, mas aqui no canal os vídeos sempre tem a versão canhotos, né? Pois é, o link vai estar logo aí abaixo se você quiser a versão para canhotos. Eu vou utilizar nessa peça fio Clea e fio Anne, nas cores pêssego e branco. Então, eu vou usar um fio de cada do Clea 1000 e Anne, branco, e um fio de cada do Clea 1000 e Anne, da cor pêssego. Por que essa combinação? Porque eu achei que fica muito fininho se fizer só com o fio Anne. Dá certo também trabalhar com 3 fios de Clea. Se você quiser trabalhar só com fio Clea, pode usar 3 cabos juntos, que dá super certo. Eu preferi fazer essa combinação com o fio Anne, que fica muito bom também. 2 cabos do Anne fica um pouco grosso, eu achei. Também seria uma opção. Também pode usar fio Charme ou algum outro fio da sua preferência. E vou utilizar a agulha de crochê número 3. O tamanho total do americano é 50 centímetros de largura por 38 centímetros de altura. E a base, que é esse de ponto Eiffel, tem 37 centímetros de largura por 27 centímetros de altura. E para fazer essa medida, eu faço um cordão com 96 correntinhas. Aí você pode fazer maior ou menor, basta aumentar ou diminuir as correntinhas, desde que elas sejam sempre múltiplos de 3, tá? Então, na minha medida, 96 correntinhas, e logo em seguida eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha dessa de base, ficando, portanto, com um cordão de 96 pontos altos. Fiz os 96 pontos altos, agora eu vou virar e começar a trabalhar o ponto Eiffel. O ponto Eiffel é feito da seguinte forma: o primeiro ponto alto aqui sempre vai ser um ponto alto normal, ponto tradicional. O segundo eu vou trabalhar em relevo. Então, eu vou passar a agulha aqui por trás do ponto e fazer um ponto em relevo. O próximo eu vou fazer o ponto tradicional 2 vezes. Um ponto, no próximo ponto de base, mais um. No próximo ponto, eu vou fazer um em relevo. 2 pontos, pegando no ponto de base da forma tradicional. Um ponto pegando aqui por trás, ó, abraçando o ponto assim por trás, para que fique um ponto em relevo. Tá? Um ponto da forma tradicional, mais um da forma tradicional, e o próximo em relevo. Faz assim a carreira toda. Então, assim eu já começo a marcar os quadradinhos do ponto Eiffel. Faz assim a carreira toda. Tô chegando já no finalzinho da carreira, os últimos pontos. Então, aqui vai ser o último quadradinho do Eiffel. Eu já fiz o ponto em relevo, vou fazer 2 pontos aqui da forma tradicional. Aí, o próximo em relevo, ó, formei o último quadradinho do Eiffel. E agora, eu vou fazer um ponto da forma tradicional aqui, que é o último. Então, esse último, assim como o primeiro, sempre será feito de forma tradicional. Nem o primeiro, nem o último nunca serão em relevo, tá? Vou virar a peça e agora eu vou fazer da seguinte forma: o primeiro ponto, como eu disse, sempre da forma tradicional. Então, o primeiro ponto alto da forma tradicional. O segundo ponto também será tradicional. Veja que deste lado aqui, ele tá em relevo. No outro lado, eu vou fazê-lo da forma tradicional.
E agora eu vou trabalhar 2 pontos em relevo. Percebe que ele mais ou menos, como que ele se apresenta em relevo? Ele não foi feito em relevo, ele foi feito da forma normal, mas como o outro está em relevo, o outro ficou para trás e esses ficaram para frente. Esses pontos que estão para frente, esses dois, eu vou fazer em relevo aqui nessa carreira, olha. Um ponto em relevo, mais um ponto em relevo e um ponto tradicional. Percebeu que aqui é feito o contrário do que foi feito no outro lado? Aqui a gente trabalhou um ponto em relevo e 2 da forma tradicional. Um em relevo e 2 tradicional. Aqui é o contrário. São 2 pontos em relevo, um ponto feito da forma tradicional. Seguindo o desenho que mais ou menos já está se apresentando para mim, não é? Então, olha, 2 pontos em relevo, um ponto tradicional. 2 pontos em relevo, um ponto tradicional. E o início foi um ponto tradicional, que é aquele que sempre vai ser assim mesmo, né? E o segundo também foi tradicional. Depois veio 2 em relevo, um tradicional. Olha como é que ele já forma aqui o quadradinho do waffle, tá? Esse ponto é o waffle, ele realmente lembra aquele biscoito waffle que tem os quadradinhos. Então é importante seguir o desenho, seguir a lógica e não errar a sequência, porque se errar a sequência não vai formar o desenho. Eu vou terminar essa carreira e depois eu volto explicando mais uma vez a carreira, porque se eu mostrar algumas aqui vai ficar bem fácil de você entender e fazer a sequência depois sem errar. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer agora os pontos em relevo, 2, e os 2 últimos pontos da carreira, que são em pontos da maneira tradicional, pegando no ponto de base. Terminei, viro a peça e olha o efeito. Aqui agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá na carreira lá anterior, lá embaixo. Então eu vou fazer o primeiro ponto da maneira tradicional, pegando no ponto de base. O próximo eu vou fazer em relevo. E agora 2 pontos pegando no ponto de base. E um ponto em relevo. 2 pontos pegando na base. Um ponto pegando no relevo. Tá vendo como tá se formando um outro quadradinho do waffle? Então, essa carreira aqui, ela repete a que foi feita aqui na carreira número 2. Essa é a carreira número 4, ela repete a carreira número 2, sendo 2 pontos pegando no ponto de base e um ponto em relevo. Então, qual que é a sequência aqui? Primeiro ponto sempre é feito pegando na base, aí vem um em relevo, 2 na base, um em relevo, 2 na base, um em relevo, e assim vai a carreira toda. Terminando a carreira, olha, 2 pontos na base, um ponto em relevo, o último ponto pegando na base. Vou virar a peça, agora é o lado do avesso. O lado do avesso é um ponto pegando na base, mais um ponto pegando na base e depois os 2 em relevo.
Um ponto pegando na base, 2 pontos pegando no relevo. Um na base, no ponto de base, e 2 pegando em relevo. Olha como que vai ficando o desenhinho do waffle. E dessa forma eu vou trabalhar toda a base. Cada quadradinho desse tem 2 carreiras. No total aqui eu fiz 17 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E dessa forma eu vou fazer aqui. Aqui eu já fiz 1, 2, estou no terceiro, começando o terceiro quadradinho. 2 carreiras, tem um quadradinho, 2 carreiras é o segundo quadradinho, são 4, eu estou na carreira número 5, porque eu estou fazendo aqui o início da terceira carreira de quadradinhos, tá? Então, tem 5 carreiras, quando eu tiver 6 carreiras, terei 3 quadradinhos. Deu para entender, né? Vou fazer, quando completar 17 carreiras de quadradinho, aí eu vou explicar como fazer essa moldurinha aqui de ponto baixo. A base tá pronta. Agora, antes de fazer o acabamento, é necessário alinhar. Veja que essa base, ela não fica retinha. Tá vendo como tá cheio de ondinhas aqui? Porque o ponto waffle, ele tem uma certa elasticidade, ó. E por isso ele não fica retinho aqui. E aqui também não está tão retinho. Para que ele fique agora bem uniforme, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos ao redor dessa base. Mas não pode ser ponto sobre ponto. Eu tenho que fazer algumas reduções. Então, eu já vou mostrar como que é. Vou trabalhar com o lado direito, tá vendo que aqui é o direito, ó. Esse é o avesso do ponto waffle. Esse é o direito. Do lado direito, aqui o fio é onde eu terminei o último ponto, né, da carreira. Aqui mesmo eu já começo a fazer primeiramente essa lateral. Nessa lateral, olha, aqui cada quadradinho desse do waffle são 2 carreiras, né? Uma carreira, 2 carreiras. Nessas 2 carreirinhas eu vou fazer 3 pontos baixos aqui na lateral. Então, eu começo fazendo uma correntinha, essa não conta. Venho aqui, ó, no vãozinho e faço um ponto baixo. Venho no meinho aqui, ó, onde liga as 2 carreiras, um ponto baixo. E na próxima base aqui, um ponto baixo. Então, veja que aqui, ó, no primeiro quadradinho, eu já fiz 3 pontos baixos. Venho já pro próximo, tá? Faço um ponto baixo. Outro aqui no meinho, mais um. Ou seja, eu vou fazendo pontos baixos nessa lateral, sempre cuidando para que sejam assim, ó. 3 pontos a cada quadradinho. Então, nessa lateral será assim, em 3 pontos. Vai terminando a carreira, os últimos pontinhos. Quando chega aqui no último ponto, aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo, tudo na mesma base. Então, aqui eu fui trabalhando na lateralzinha dos pontos altos. Os pontos altos estão aqui, eu trabalhei na lateral. E aqui desse lado eu tenho que trabalhar os pontos na base, né? O ponto baixo na base desses pontos. Mas aí eu vou trabalhar sempre na base de pontos altos que não sejam em relevo. Quando eu chego assim, ó, no ponto alto que é em relevo, esse eu pulo e venho na próxima base. Então, eu vou fazer um ponto baixo, no outro ponto de base, mais um ponto baixo, e o próximo é em relevo, eu pulo. Então, observe que em cada quadradinho desse, do ponto waffle, tem 3 pontos altos. Mas eu só vou fazer ponto baixo em 2. Então, em cada quadradinho vai ter 2 pontos baixos. Olha, um ponto baixo, outro ponto baixo. Esse aqui é o pontinho em relevo. Esse eu pulo. Então, eu pulo essa base e venho no próximo. Ó. Um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. O próximo eu pulo.
E é assim que eu vou fazer com que essa ondulação desapareça. Vou fazer com que a base fique retinha, tá vendo? Porque ela dá uma reduzida. Você já vai ver a diferença onde tá essa ondulação toda aqui, toda essa sobrando assim, ó, vai ficar bem justinho. Olha a diferença que deu. Depois de fazer os pontos baixos, toda aquela ondulação acabou. Vou até virar assim para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Ficou alinhado. Esse lado também já está alinhado. Agora falta fazer esses dois outros lados. Então, aqui eu continuo do mesmo jeito. Último ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo. E aí eu já virei, né, para a próxima lateral. E aqui um ponto baixo no vão, um ponto baixo aqui naquele ponto que fica no meio entre as duas carreirinhas, mais um. Ou seja, a cada duas carreiras aqui, são 3 pontos baixos. Essa quantidade dá certinho, vai ficar alinhadinho. Eu vou continuar fazendo aqui e depois dessa carreira tem que fazer mais uma. Chegando aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Completei a carreira, eu já vou começar a próxima. Então, eu subo um pontinho baixo aqui e já começo a fazer agora um ponto sobre cada ponto de base. Agora que a primeira carreira tá feita, na próxima carreira a gente não pula nenhum. Faz um ponto sobre cada ponto de base e nos cantinhos, para fazer a quina, tem que fazer um ponto, uma correntinha e um ponto. Vou fazer a carreira todinha aqui e já mostro o resultado. Depois de fazer as duas carreirinhas de ponto baixo, formando uma moldura ao redor dessa base, agora eu vou fazer um passa-fitas. Esse passa-fitas, então eu vou trabalhar agora com o fio de cor branca. Então eu estou trabalhando aqui com 2 fios, né? O fio Anne e o Clea 1000. Então, eu pego os fios na cor branca, posso começar em qualquer parte da peça, vou começar aqui nesse cantinho, vou inserir a agulha e fazer uma carreirinha de ponto baixo. Um ponto sobre cada ponto de base. Aqui no cantinho eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo. Para fazer o cantinho, tá? E aí eu continuo fazendo os pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de base. Então, nessa carreira, não tem nenhum aumento, só aqui no canto, porque você precisa fazer 2 pontos na mesma base aqui, 2 pontos e uma correntinha, para que o canto não fique encolhendo. No demais, não tem aumento, é só seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até o finalzinho da carreira. Terminei a carreira, vou fazer o fechamento aqui. Eu puxo uma laçada um pouquinho maior, vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto da carreira e levar essa laçada para trás. Tá vendo? Levei a laçada para trás, seguro ela ali um pouquinho, vou inserir a agulha aqui, ó, na frente e pegar a laçada lá atrás e com isso eu puxo e venho para frente com o ponto fechando assim a carreira. Aqui eu vou subir duas correntinhas que vão equivaler à altura de um ponto alto. Eu prefiro sempre subir 2 correntinhas para a altura do ponto alto, mas quem quiser subir 3, pode subir 3. E eu vou subir mais uma, que é uma correntinha de separação. Então, são 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e uma que vai ser a de separação. Pulo um ponto, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. E eu vou repetir esse ponto em todo o redor. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. Porque esse aqui é o passa-fita.
Vou fazer uma correntinha, pulo um e venho aqui no ponto de base do cantinho, ó. Aqui é a quina. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos. Eu vou fazer uma correntinha de separação. No mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. E no mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Então, só aqui, tá? Que faz 3. Então, nos 4 cantos, a gente vai repetir esse mesmo jeitinho, tá? Aí vai fazer uma correntinha de separação, vai pular um ponto de base, vai no ponto seguinte e faz um ponto alto. E eu vou repetir esse ponto ao redor da peça todinha, tá? E para terminar aqui, faço uma correntinha. Olha, aqui tá as primeiras correntinhas, né, que equivalem a um ponto alto. Eu venho aqui na segunda correntinha, porque eu subi apenas 2. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Quem subiu 3 correntinhas, vai na terceira, tá? Aqui eu fechei assim essa carreira. Eu vou dar uma puxada aqui na laçada e vou fazer assim, ó, ajeitar. A gente dá uma ajeitadinha assim, ó, porque a correntinha ela fica um pouquinho encolhida, né? Então, fazendo assim, eu consigo ajeitar para que toda essa bordinha fique certinha, não fique encolhendo, tá bom? Ó, assentei bem ela, a bordinha tá toda assentada. Agora eu vou fazer pontos baixos, uma carreirinha de ponto baixo. Dentro de cada vãozinho desse aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha, 1, 2. 1, 2. Em cada vãozinho, 2 pontos baixos. E aqui no cantinho, onde tem 3 pontos altos, aqui eu faço 3 pontos baixos no vão. 1, 2, 3. Tá? Aqui a gente sempre tem que fazer um aumentinho, né? Pra peça não ficar emborcando, ó. 1, 2, 3. Então, somente nesses espaços aqui do cantinho é que eu vou fazer 3 pontos baixos. Nos outros, apenas 2. E faz a carreira inteirinha assim. Terminei os pontos baixos e eu vou manter esse fio branco aqui um pouco. Não vou cortar porque eu vou precisar dele logo em seguida. Então, eu fecho aqui a carreira com um ponto baixíssimo. Puxo uma laçada e não corto esse fio, deixa ele aqui. Volto a trabalhar com o fio rosa, porque agora eu vou fazer esse barradinho aqui. Para fazer esse barradinho, eu optei por usar 3 cabos do fio Clea 1000. Então, nesse caso, não vou usar o fio Anne junto, apenas 3 cabos do Clea 1000. Tá? Claro que você pode fazer com fio Anne, é que eu quis esse efeito, não sei se eu consigo mostrar o efeito na tela, que ele fica mais sutil, mais suave. Aqui fica mais encorpado, porque o fio Anne, ele é um pouquinho mais grosso, né? Então, o fio Anne e um ponto mais encorpado. E aqui, ao redor, eu quis um efeito mais suave, mais delicado. Por isso, os 3 cabos do fio Clea 1000. Mas você pode fazer com o fio que achar mais interessante, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Deixa esse fio branquinho aqui, não corta. A gente consegue administrar, tá? Fazer a peça sem cortar ele. Vou fazer agora um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu venho aqui já próximo aqui de onde eu terminei a carreira, e aqui mesmo eu começo, ó. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base.
Aqui no cantinho, onde eu fiz aqueles 3 pontos baixos, aqui eu vou fazer aumentos. Então, são 3 pontos baixos. No primeiro, eu faço apenas um ponto alto. No ponto seguinte, ponto de base, eu faço 2. Então, eu vou fazer 4 vezes seguidas esses 2 pontos. Ó, fiz 2, no próximo também faço 2. Então, ó, já fiz aumento 2 vezes. No próximo também vou fazer aumento. No próximo também. Então, eu fiz aumento 4 vezes. Então, para fazer essa curva aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8 pontos. Aqui onde seriam apenas 4. No último pontinho aqui, ó, eu já volto a fazer um ponto sobre cada ponto de base. Tá? Isso eu vou repetir nos 4 cantos da peça. Fazendo assim, esse efeito arredondadinho, tá? Então, um ponto alto sobre cada ponto de base, nos cantinhos faz esse aumento até encostar aqui. Bom, terminei aqui essa carreirinha e olha como é que já vai ficando. Já vai dando um visual bem bacana, né? E, novamente, a gente dá uma acertadinha assim na peça. Coloca na mesa, vai assentando ela, vai vendo se tá com a quantidade certinha de pontos, nem para mais, nem para menos. Olha, tá vendo o resultadinho, como é que tá ficando? Bem bonito, né? Aí, aqui, eu terminei o último ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira e puxar uma laçada grande. Deixo esse fio aqui parado por enquanto e volto a trabalhar com o fio branco, o fio que eu não cortei, tá? Para que esse fio aqui, deixe esse fio paradinho aqui por enquanto. Vou puxar aquele fio branco que ficou aqui atrás, olha. Vou laçar e puxar ele aqui pra frente. Cuidado para não vir os outros fios juntos, né? Vou fazer uma carreira de ponto baixíssimos aqui, ó, no meio desse ponto alto, olha. Dessa forma. Eu venho aqui, vou inserindo a agulha e fazendo esse ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, um em cada ponto alto, dessa forma aqui. No cantinho aqui não faz aumentos não. É sempre um pontinho um ponto baixíssimo em cada ponto alto aqui, ó. A gente insere no vãozinho entre os pontos e vai fazendo essa carreirinha aqui bem bonitinha. Eu vou mostrar aqui o resultado, como é que fica. Esse aqui, ó. O que eu tô fazendo é essa carreirinha aqui, tá vendo? Então, vamos fazer esse acabamentinho em toda a borda dessa peça e depois a gente vai fazer o bico de acabamento. Eu já estou me aproximando dos últimos pontinhos, tá? Eu não cortei o fio, então tem bastante fiozinho aqui, tem que ter um pouquinho de habilidade. Eu dou essas dicas assim, mas quem tiver um pouquinho de dificuldade, achar melhor cortar o fio antes de começar aqui, é uma boa opção. Para mim, quanto mais eu puder evitar de cortar fio, eu evito mesmo. Então, tá um pouquinho embolado aqui, mas eu consigo administrar. Terminei esse cordão todo delicadinho, agora sim, agora eu corto o fio branco, deixo uma boa ponta, porque para facilitar o arremate. Bom, agora eu vou arrematar esse fio, né? Já coloquei aqui na agulha de tapeceiro. Veja, eu tenho um ponto aqui, que é a primeira correntinha, e aqui a última. E falta uma entre elas, unindo e encerrando essa carreira. Então, eu vou passar a agulha aqui, ó, por trás da primeira correntinha. De baixo para cima, ó, subir. Pronto.
fiz a metade da correntinha que faltava, não é? Ó, o elo de baixo, agora falta fechar a argola. Como que eu fecho? Voltando justamente aqui, ó, de onde ela saiu. Ela tá saindo daqui e aqui ela volta, tá? Então, perceba que eu fiz a parte de baixo e para completar a parte de cima eu preciso voltar. Eu vou inserir a agulha aqui, puxar, já levando o fio lá para trás, ó, como ficou fechadinho. Aí você pode com a própria agulha aqui ajustar, dando uma aberturinha se os pontos estiverem meio fechadinhos, tá? Fechei essa corrente, o fio tá lá para trás. Não vou arrematar esses fios agora, vou deixar aqui, depois eu faço esse arremate. Agora eu vou fazer o pico de acabamento. Então, aqui eu já tinha deixado o fio em espera, né? Aqui eu já vou subir 2 correntinhas, isso é para dar altura de um ponto alto. Então, você pode subir 3 correntinhas, se for o seu costume, eu só subo 2, tá? E faço um ponto alto. Então, aqui seria o equivalente a 2 pontos altos, tá? Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas e na mesma base vou fazer 3 pontos altos. Então, eu estou fazendo o quê? Um leque de 3 pontos altos, ó, 3 pontos altos para um lado, 3 pontos altos para o outro e 2 correntinhas no meio. Mas aqui eu só fiz 2, você percebe que eu só fiz 2? Porque quando eu vier terminando a carreira, eu faço o ponto que completa aqui, ok? Eu faço assim. Então, agora eu vou pular 2 espaços, né? 2 pontos de base. Vem no terceiro ponto de base e vou fazer aqui um pontinho puff, ó. Ponto puff é aquele que a gente puxa assim, ó. Segura aqui, ó, para a laçada não escorregar. Faz outra laçada, segura e faz outra laçada. Fez as 3 laçadas, fecha o ponto. Faz uma correntinha de separação, no mesmo espaço vou fazer outro. Vou segurar com outro dedo aqui agora, acho que para ficar mais fácil de visualizar como é que é o ponto, ó. Seguro aqui a laçada, faço 1, laço o fio, 2, laço o fio e faço a terceira laçada. E fecho tudo, olha, 2 pontos puffs na mesma base, separado apenas por uma correntinha. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer um leque. Então, a sequência de pontos vai ser basicamente isso aqui, com a diferença que eu estou bem próximo ao canto. Então, aqui eu preciso de fazer aumentos, então dessa forma os espaços que eu tô fazendo entre os leques e o puff tá mais apertadinho. Ao longo da carreira eu vou fazer um pouquinho diferente. Então, acompanhe eu fazer a curva aqui, para depois você entender que eu vou explicar como é que vai ficar no restante da carreira depois, tá? Então, eu fiz um leque, fiz esse Vzinho com ponto puff, fiz outro leque, vou novamente pular 2 espaços e fazer o pontinho puff, ó. Fiz uma boa curva, bem com os pontos bem juntinhos, tá? Para não ficar emborcando. A partir de agora, eu vou mudar um pouquinho o espaçamento entre os pontos até chegar na curva. Lá na curva eu vou repetir esse mesmo jeitinho aqui, mas entre uma curva e outra, a gente faz assim, ó. Vou pular 1, 2, 3 espaços, tá? Então, pula 3 pontos de base e não 2, como estava sendo aqui, faz o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Certo? Pula 1, 2, 3 pontos de base, vem no ponto número 4, faça um puff. Fecho o puff, faço uma correntinha, vou fazer outro ponto puff, só que não na mesma base, igual eu tava fazendo até agora. Agora eu vou fazer na base seguinte. Ó,
um em cada base. Aqui tava sendo tudo juntinho, né? Pois é, mudou um pouquinho. É o mesmo ponto, só tá com um jeitinho um pouquinho diferente. Pulo uma, duas, três casinhas, né? 3 pontos de base, vou no ponto de base número 4 e vou fazer o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pula 3 pontos de base, ponto puff, um em cada casinha, tá? Bom, eu vou fazer aqui, adiantar um pouquinho até chegar na curva, porque aqui não tem novidade, é tudo igual, tá? Olha só, terminei a carreira, mas antes de fechar a carreira e passar para a próxima, eu vou te mostrar o efeito. Olha como está bem alinhado. Os pontos estão na quantidade certa, nem tá sobrando, nem tá faltando, porque a peça não tá emborcando, também não tá ficando curta, não tá com excesso de pontos. Aqui a gente percebe que tem um espaçamento maior entre os pontos, aqui não, aqui eles já estão bem mais próximos, tem menos espaço entre eles. E a peça está bem alinhada na mesa, tá? É isso, é importante quando a gente faz a peça ir colocando na mesa assim e ver se está alinhada. Se a sua peça, se o seu ponto for mais apertadinho e precisar fazer menos espaço aqui, faça menos espaço, deixe os pontos mais juntinhos. Se ao contrário, você perceber que em algum ponto da peça os pontos estão ficando remontados um sobre o outro, faça com maior espaço, vai analisando a sua peça. O importante é isso. Outra coisa que tem que terminar com a quantidade certa aqui, ó, de pontos, tem que terminar com a ordem certa de pontos, ou seja, leque, ponto puff, leque. Então, se você perceber que aqui, por exemplo, chegou no fim da carreira e tiver 2 leques, aproxime mais os pontos aqui para que sobrem casinhas aqui e caiba o ponto puff no meio, porque a ordem é essa, tem que ser leque, ponto puff, não pode repetir, tá? Um seguido do outro. Bom, feitas essas explicações, eu vou encerrar a carreira. E para encerrar a carreira, eu preciso fazer aquele pontinho que ficou faltando aqui, ó. O primeiro leque, lembra? Eu fiz 3 pontos altos, ó. Primeiro eu fiz 2 e depois fiz 3, então falta 1. Então, eu vou fazer esse pontinho que falta aqui, ó. Fiz o ponto alto que falta. Agora, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo nesse outro ponto alto, que na verdade não é ponto alto, são aquelas 2 correntinhas que eu subi, não é? Ó, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo também já no ponto seguinte, e aí eu cheguei aqui, ó, no meio do leque. Aqui, chegando aqui, eu vou começar uma outra carreira, e essa outra carreira vai ser exatamente igual à anterior, ou seja, pontos leques e pontos puff. Só que aqui, no cantinho aqui, ó, na curva, vai ter correntinha de separação entre eles, e aqui nessa parte reta não vai ter. Vamos entender? Ó. Eu começo fazendo o leque da mesma forma que eu fiz o de baixo lá. No primeiro eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e depois 3 pontos altos, tá? Então, eu deixo o leque aqui capenga, sabe? Faltando um pontinho. Ele fica assim, ó, faltando um pontinho, que eu vou terminar esse ponto quando eu vier terminando a carreira. Por que que eu faço assim? Porque assim a emenda não fica visível. Você percebeu como fica aqui tudo bem discretinho a emenda? Fica bem, eu prefiro assim, tá? Cada um faz do jeito que achar que dá melhor resultado. Vou fazer uma correntinha de separação antes de vir pro ponto puff. Aí eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos puffs dentro desse espaço, tá? Então eu faço faço uma correntinha, mais um. Perceba que é o mesmo ponto da carreira anterior, tá? Ó, agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, é isso que eu falei, que nessa curva teremos correntinhas de separação. Vou no leque fazer um leque com os 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aí eu venho aqui no meio do ponto puff e fazer os 2 pontos puffs aqui.
Perfeito? Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Essa carreirinha será assim: leque sobre leque, ponto puff sobre ponto puff. Uma correntinha de separação. E depois de fazer o canto, a partir de agora eu vou continuar repetindo os pontos leque sobre leque, ponto puff sobre ponto puff, só que agora não tem mais a correntinha de separação, porque agora eu já não preciso de tanto espaço. Eu termino o leque e eu já vou direto para o ponto puff sem a correntinha de separação. E assim eu vou fazer essa carreira todinha, cortar o fio e arrematar. Finalizei a carreira, né? São duas carreirinhas de ponto leque e ponto puff. Agora, com o fio branco, e no caso eu tô usando o fio Clea e o fio Anne, né? Na cor branca, eu vou fazer uma outra carreira de ponto leque e ponto puff. Só que agora tem uma diferençazinha, ó. Eu vou começar pelo ponto puff aqui, fazer 1, 2, 3, finalizo aqui o ponto puff, uma correntinha e um ponto puff. Uma correntinha de separação, porque eu estou perto da curva. Então, nesses pontos aqui mais perto da curva, a gente faz a correntinha de separação para dar o aumentinho, tá? Se você não sentir necessidade de fazer, não faça. Eu tô achando melhor fazer aqui para que o meu trabalho não fique repuxando. Aqui no leque eu fiz 3 pontos altos e agora eu vou fazer um picô. Então o leque da última carreira agora é um pouquinho diferente, porque ao invés de ter 2 correntinhas, ele tem um picô no meio entre os pontos altos. Olha, 3 pontos altos, um ponto picô, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho para o ponto puff. Ponto puff, correntinha, mais um ponto puff. Uma correntinha de separação e venho no próximo leque. 1, 2, 3 pontos altos, um picô e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vem no ponto puff. Entendeu? É só fazer isso. Em cima de cada leque vai um leque, em cima do ponto puff vai ponto puff. Só que esses leques aqui, ao invés de ter duas correntinhas, ele vai ter um ponto picô. E nessa curva a gente faz aqui, ó, uma correntinha de separação e nos outros não faz. Eu vou mostrar um pronto aqui para ver o resultado. Olha, o resultado é esse aqui, ó. Olha a última carreira, toda com os leques com o picô em cima. Olha a curva, tudo bem suave, tudo tranquilo. Não pode repuxar, não pode remontar ponto. Tem que colocar a peça na mesa e a peça tem que ficar alinhada. Não pode estar nem assim com sobras e nem assim, ó, emborcando, tá bom? A última coisa agora para finalizar essa peça é esse cordão. Foi para isso que eu fiz o passa-fitas. Olha, o passa-fitas tá aqui, ó, ele tá vazio. Aí eu vou fazer agora uma correntinha e colocar. Pode colocar uma fita? Pode, quem quiser colocar uma fita. Só que eu prefiro colocar essa correntinha, porque fita com o tempo ela solta, fita com o tempo ela pode desfiar, ela também começa a dobrar, ficar retorcida. A não ser que você use um cordão, mas se for para usar um cordão, usa
uma correntinha feita do próprio fio, olha, fica bem bonito. Então eu vou fazer agora uma correntinha para colocar. E mais ou menos 1,60 m, você tem que fazer o cordão o suficiente para dar toda a volta na peça. Não pode ficar apertado, também não pode ficar folgado. Então mais ou menos eu faço 1,60 m. Depois eu vou colocando na peça e vou medindo para ver se precisa aumentar ou se precisa fazer mais algumas correntinhas, tá? Então vou fazer o cordão e já vou colocar na peça. Fiz um cordão de 1,60 m com correntinhas assim, ó, bem folgadinhas, bem bonitinho. Não cortei o fio, deixei aqui o fio ainda na ponta, porque se precisar fazer mais correntinhas, o fio ainda tá aqui. Provavelmente não vai precisar, talvez tenha até que desmanchar, mas eu prefiro não cortar o fio ainda. Aí, olha, a correntinha tá toda bonitinha aqui, eu vou pegar ela assim, ó, colocar o lado de correntinhas assim pra cima, porque ela tem o lado aqui que seria o avesso, né? Vou utilizar um marcador de pontos para passar esse fio pelo passa-fita. Você pode usar uma agulha de tapeceiro, pode usar um grampo, um clipes, um alfinete. Esse aqui é um marcadorzinho que ele parece um alfinete, não é? Ó, coloquei o marcador aqui no primeiro elo, né? No primeira correntinha do cordão. Coloco o cordão virado com o lado direito para cima aqui. E vou tentar colocar ele assim, sem torcer, ser todo virado para um lado só. Aqui no passador, a gente tem aqui esses pontos altos. Eu vou passar um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, como um zigue-zague, ó. Venho para baixo, ó, e subo. Aí abaixo aqui no próximo ponto e depois subo no próximo, fazendo um zigue-zague, ó. E puxo o marcador, trazendo o fio, ó, e o fio tá vindo, o cordãozinho tá vindo com o lado direito para cima. Coloco só um pouquinho e aí eu vou continuando, porque para ele não ficar torcendo, eu tenho que fazer assim, sempre aos pouquinhos, tá? Viro o lado sempre para cima, ó, o lado direito para cima e vou passando em zigue-zague. Puxo e ele continua sempre com o ladinho direito para cima. Na hora de puxar o cordão aqui, ó, puxo e eu alinho com essa mão aqui, eu vou alinhando para que ele fique sem torcer, ó, ó, vai passando suavemente sem torcer, tá? Mantenho ainda aqui o lado direitinho, o lado direito para cima e vou continuar, zigue-zague, vai e vem, vai e vem, vai e vem, ó. Se der uma torcidinha, você desvira. Eu tenho joguinho assim, eu tenho um no meu uso há anos. E eu coloquei assim o cordão sem torcer. E ele permanece, mesmo você lavando, fazendo tudo que tem que fazer, ele não torce, porque ele foi colocado alinhadinho assim, ele fica assim, alinhado. Vou puxar mais um pouco. Puxa sem esticar. Eu não quero que esse cordão fique esticado, eu quero que ele fique acertadinho, tá? Não é pra ficar esticado, não. Até aqui eu consegui fazer com que ele fosse se mantendo sem torcer. Agora aqui na curva dá um pouquinho mais de trabalho conseguir isso, mas não é impossível. Faz um de cada vez aqui, ó, ele já virou, tá vendo? Virou, eu desviro. Pronto. E eu procuro não puxar muito aqui no canto, porque aqui realmente na curva ele tem uma tendência a ficar torcido e a gente vai tentando evitar. Não deu para evitar? Paciência. Isso são detalhes que muitas vezes é mais a crocheteira que nota do que propriamente a cliente, né? Às vezes é mais um capricho nosso. Mas eu gosto assim, então eu vou fazendo, ó. Vou puxar mais aqui. Na hora de puxar, se puder ir puxando assim aos poucos também, ó, ó, uma parte, vai puxando aos poucos. Puxa um pouco aqui. Puxa um pouco aqui.
E assim ele vai, assim fica mais fácil controlar para o cordão não torcer, tá? Consegui colocar o cordão todo do lado que eu queria, todo com o ladinho direito para cima. Isso é relevante na peça? Provavelmente não. Sua cliente vai notar essa diferença? Provavelmente não, mas gente, acho que eu tenho toque, eu não sei lidar com isso. Para mim tem que estar assim, todo certinho para um lado só, senão eu não fico contente. E aí, vocês não sabem a alegria que é quando eu enfio uma coisa na cabeça e eu consigo fazer. Acho que só quem for detalhista assim vai me entender, né? Olha o que sobrou aqui. Sobrou esse tanto de fio. Sobrou pra caramba, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desmanchar um pouco do que sobrou. Vamos desmanchar aqui, sem dó nem piedade, porque isso aqui não vai ser utilizado. Ó, desmancha, desmancha, desmancha. Além de desmanchar, eu vou cortar o fio. Pronto, cortei, porque assim eu não fico com sobras aqui. Essa daqui é a ponta final, é onde tá conseguindo desmanchar. Então, eu vou desmanchando mais um pouquinho aqui, ó. Vai desmanchando mais um pouco e recuando. E conforme eu vou recuando aqui, eu vou avançando com esse daqui. Por que que eu deixei para fazer assim no cantinho? Eu vou explicar. Coincidentemente aqui no meu cordão deu tudo certinho, o passa-fita, que ficou todo certinho, um para cima e um para baixo. Mas às vezes pode acontecer de você chegar numa peça aqui no final e a quantidade de quadradinhos não der certo essa voltinha e ficar tipo 2 para cima ou 2 para baixo aqui. Aí, estando no final e sendo aqui na curvinha, você passa 2 aqui, não vai ficar tão evidente. Foi o que aconteceu nesse modelinho aqui, ó. Não deu certo, então aqui no cantinho, ó, tá vendo que tem 2 pontos para baixo aqui? Sendo aqui no cantinho, ele vai aparecer menos do que aqui, porque aqui ele tem uma regularidade de tamanho, ó, que ficaria muito evidente. Mas no cantinho a gente consegue disfarçar e não fica tão perceptível. Porque eu não fico contando esses quadradinhos não, então ele pode dar para mais, pode dar para menos. E às vezes... Olha, essa outra peça é do mesmo jogo. Às vezes, no mesmo jogo, pode acontecer de um dar certo, o outro não, tá? Isso é comum, gente. Não precisa se apegar a esse detalhe. A gente contorna, né? Tava com o meu microfone lá embaixo. Espero que não tenha ficado muito ruim o som da minha fala anterior. Vou desmanchar mais aqui um pouquinho, tá? Então, eu fiz 1,60 m de correntinha, mas talvez 1,5 m já desce. Ou talvez essa daqui já tá um pouquinho mais esticada. É assim mesmo. Umas eu desmancho um pouquinho, outras eu quase nem desmancho nada. Pronto. Aqui, eu não vou desmanchar mais não, porque senão vai começar a faltar a correntinha. Tá? Tá dando pra entender o que eu tô fazendo? Eu consegui fazer com que encontrasse aqui as duas agora. Não tenho mais sobra de correntinha. Vou tirar esse marcador. Tira ele daqui. Tá? Esse daqui é o início. Eu venho aqui e desmancho esse nozinho do início da peça. Vou pegar uma agulhinha aqui para facilitar, ó. Pronto, desmanche, desmanche até o primeiro ponto. E aí, olha como é que fica. Fica sem nozinho aqui na ponta. Fica bem acabadinho. Aí, eu venho aqui na correntinha, no final, e puxo aquela laçada grandona. Puxo toda a ponta de fio que tem aqui, ó. Certo? Então, aqui já não vai desmanchar nada, porque é o início não desmancha mesmo. E aqui no final também já não vai desmanchar mais, porque eu prendi. Agora, eu vou unir essas duas pontas.
Vou colocar a linha aqui na agulha de tapeceiro. E vou passar assim, ó. Vem aqui numa correntinha, atrás de uma correntinha, pulo a primeira, que é pra ficar bem firminho. Venho na segunda. Será que eu vou conseguir mostrar? Ó, o cordão tá aqui. A gente tenta fazer uma costurinha de uma forma que fique, apareça o mínimo possível. Tenta dar um jeito aí de a sua costura não ficar muito aparente. Ó, eu acho que eu consegui disfarçar bem a minha. Eu não sei se eu consegui, foi explicar direito. Mas olha como é que ficou. A emenda tá bem aqui e tá pro lado direito, mas ela tá bem discreta. Viro aqui pro lado do avesso. E aqui pro lado do avesso agora, o que eu vou fazer é esconder esses fios. Andei com o fio um pouquinho pra frente, tá? E agora eu vou voltar ele aqui um pouquinho e passar um pouquinho de cola nele. Então, eu faço uma voltinha. Eu andei pra frente, agora eu vou voltando com ele aqui. E passo uma colinha nesse fio. Essa é a outra ponta aqui, é a ponta do início, então aquela correntinha ela não desmancha. Então, aqui a gente só anda um pouquinho com ele aqui, passa um pouquinho de cola, só para essas pontas depois não ficarem soltando. Venho voltando com ele aqui. E passo um pouquinho de cola na extensão do fio. E puxo ele lá pra dentro dos pontos, assim ele se cola ali. Corto, bem rente. E aí eu venho aqui do lado direito, pra olhar se tá muito visível. Se tiver muito estranho, sabe o que que eu faço? Eu tento puxar ele um pouquinho pra frente aqui assim, ó. Ando com ele um pouquinho, para que essa bolotinha, esse emenda fique pro lado aqui do avesso, tá bom? Isso são detalhes, eu já falei. Detalhes que fazem a finalização da peça ficar muito bem feitinha. Espero ter conseguido explicar essa parte do cordão, que essa é uma parte um pouquinho mais trabalhosa e a peça tá pronta. Tá pronto aqui o americano. Agradeço a você que chegou até o final do vídeo e te convido a assistir outras videoaulas do canal. Um beijo, até a próxima!